3 a cada 10 profissionais de tecnologia, vagas de profissionais de tecnologia no mercado, são de empresas que não têm core em tecnologia. Ou seja, os bancos, as corporates, enfim, as empresas estão em busca disso também, porque precisam ter a sua otimização, ter o seu desenvolvimento interno, né? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast oficial da Monkin, o de Galho em Galho. E por aqui, você já sabe, a gente fala bastante sobre inovação, sobre criatividade, sobre marketing e sobre um tema que a gente respira, ecossistema de inovação. Então, hoje a gente está aqui, direto dos estúdios Monkin, dentro de um ecossistema de inovação, para falar desse tema. E muito legal a gente poder trazer pessoas que a gente se relacionou aqui dentro, que a gente que nos ajudaram a crescer aqui dentro. E hoje a gente está aqui com a Paula Lunardelli, que é CEO da Prevision, uma startup que é cliente nossa, cliente da Monkin desde o comecinho, nos ajudou muito a crescer e acho que a Monkin também ajudou bastante aos objetivos da Prevision. E recentemente também VP de ecossistemas de inovação aqui na ACAT, que é um dos maiores hubs de inovação do Brasil. Inclusive, ganhou ano passado, né, Paula, o prêmio de Hub de Inovação do Ano pelo Startup Awards. Então, seja bem-vinda, Paula, mais uma vez aqui no estúdio. É um prazer falar contigo sobre esse tema que a gente respira, né? Maravilha! Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que já estava aqui curtindo o ambiente. Me sinto super à vontade aqui, né? Acho que a gente já fez podcast da própria Prevision e sim, ajudou bastante na nossa jornada, Legal. né? Acho que os nossos cases, sem dúvida, fizeram bastante diferença. Legal também estar aqui representando a CAT, né? Não só a Prevision. Enfim, tomara que eu possa ajudar e provocar um pouquinho aí, né? Que essa inovação que está dentro de um ecossistema possa chegar aí no dia a dia de cada um de vocês e que a gente consiga transformar aí as coisas juntos. Legal, legal. A gente fala muito de ecossistema de inovação de forma natural, né? Afinal, a gente está aqui quase que toda semana, a não ser quando a gente não está aqui, a gente está em outro ecossistema de inovação, né? Mas para a gente é muito comum já falar sobre esse assunto, né? Já que a gente está no meio. Mas para o pessoal de casa que talvez não saiba, né? E está nos escutando, está nos vendo agora pelo YouTube ou pelo Spotify, dá uma dica aí, dá uma dica não, explica pra gente o que seria um ecossistema de inovação, né? E o que na sua concepção, o que seria um ecossistema de inovação? Legal. Não, então tem muita sinergia assim com o que é um ecossistema de verdade, né? Eu Uhum. acho que o objetivo é criar conexão entre comunidades, né? Entre agentes complementares, né? Eu acho que para trazer estabilidade e Uhum. colaboração, né? Ser positivo e viver em harmonia. Estava até brincando aqui no começo que nesse caso, assim, quando é inovação de verdade, esse ecossistema não é tão estável assim, ele Sim, tem, sim, sim. né, instabilidades que são boas, né? Que provocam a mudança. Mas eu acho que vou entrar até um pouquinho aqui no ecossistema, no nosso da CAT, eu estava te falando antes também, eu estou nessa posição como vice-presidente hoje, não porque eu venho de um legado de viver esse ecossistema gigante que tem no estado como um todo, na verdade, né? Eu acho que a CAT é uma composição de muitas coisas relevantes aqui, mas muito mais por ter vivido, então eu sou menos teórica, mais prática, eu acho que eu posso colaborar um pouco mais nesse sentido. Mas ele é composto por agentes que têm um mesmo propósito e que se complementam, né? Então, tudo isso começou lá atrás, na verdade, dentro da Universidade Federal, né? Que Massa. até, putz, semana que vem vai ter um evento de conexão entre UFSC e a CAT, estou aqui já anunciando antes do Nessa tempo. semana que tá Nessa saindo. semana, Nessa perdão, semana. nessa semana, sexta-feira. E tô me acostumando aqui, mas vamos lá. E então tem universidade, tem governo, tem a própria associação. Eu acho que uma força muito grande do nosso ecossistema é que ele não é subsidiado por uma empresa ou, né, enfim, Verdade. uma entidade só. E sim, a CAT representa aí 1.600 empresas que estão nesse propósito, né? E aqui dentro, então, tem as startups, tem os fundos de investimento, né? Eu acho que os empreendedores, todos esses agentes se complementam porque em um tem conhecimento, em outro tem recurso, no outro tem o esforço, digamos assim, que seria o empreendedor, né? E a CAT está aqui se compondo nesse sentido, fazendo todos esses agentes trabalharem em conjunto, né? E eu acho que o que move isso, no final das contas, óbvio que é sempre o objetivo de inovar, de transformar, de fazer a diferença,
Mas eu acho que entrando especificamente no nosso aqui, o grande diferencial está na vontade de ajudar e no retorno que isso, né, que se promove, assim, porque no final das contas a gente brinca aqui que é um monte de voluntário, a gente fica brincando que os salários vão aumentando, né? Eu entrei como diretora da vertical de Construtec e me chamaram para ser VP de ecossistema. E eu fico dizendo, tá bom, agora o meu salário aumenta, é nada, além de toda a jornada empreendedora, a gente ainda dedica horas, né, voluntárias, porque no final das contas, eu fui muito ajudada lá atrás, e aqui ao longo da história eu vou contando a história da Prevision, que viveu boa parte desse ecossistema, que, então, em resumo, é um movimento de colaboração entre agentes que têm um propósito em comum e que são complementares entre si. Sim, legal. E eu acho que é esse envolvimento que faz o ecossistema mesmo, como tu falou. Eu acho que o ecossistema ele devolve o teu esforço, né? Eu acho que é de forma natural. Lá no Cubo, que é um outro ecossistema que a gente também está bem presente, sei que vocês agora também estão cada vez mais presentes por lá também. Lá eles praticam muito a palavra serendipidade, que é basicamente as coisas acontecerem, as coisas boas acontecerem sem que você espere. E eu acho que quando você está dentro do ecossistema de inovação, essa palavra ela é muito forte, serendipidade, porque as coisas de fato acontecem. Você está ali no ecossistema, todo mundo com essa vontade, todo mundo alinhado, acho que com essa coisa da troca, e as coisas boas acontecem. Então, não é pelo salário, não é pela posição que você está, é por acreditar naquilo que você está fazendo, né? Acho que desde que a gente passou de visitante a, de fato, membro de um ecossistema de inovação, você vai se contagiando com essa coisa, né, de querer estar sempre fazendo conexões e tudo mais. E eu acho que a palavra-chave dentro do ecossistema é conexão mesmo, né? Acontece de forma natural. Você vai na Copa esquentar uma comida, você conversa com alguém, vai fazer um café, todo mundo muito aberto, né, essa conversa. E aí, juntando esse ponto, acho que essa conexão dentro de um ecossistema de inovação, a gente tem percebido que ela é levada por um tripé, assim, que a gente tem visto, né? Que é, de fato, o ecossistema de inovação, mas também quem está ali dentro, né? Que, na grande maioria, são as corporates e são as startups. Queria que tu desse a tua visão um pouco sobre o ecossistema, claro, mas qual que é, de fato, a missão de um ecossistema, assim, na sua visão, né? O que você espera de um ecossistema de inovação, agora que você, como falou, né, tá mais na prática? O que você viu na prática que o ecossistema de inovação possibilitou, né, para essas frentes? Legal, eu acho que, sem dúvida, é um grande desafio, né? Até o Cubo tem essa relação também muito forte, né, entre as startups e as corporates. A gente está aqui nesse momento, né, dentro do principal programa da CAT de correlação, né, entre corporates e startups, que é o Link Lab, né, onde vocês estão aqui sediados, e que sim tem o objetivo de mais do que conectar, ajustar a sinergia, né? Porque no final das contas a gente tem que lembrar lá da conexão, da complementariedade, mas a verdade é que são realidades completamente diferentes, o que é dor de uma startup, o que é de uma corporate, o que é velocidade de uma e de outra, né? Mas voltando também no nosso eixo inicial, quando os objetivos são os mesmos, né? Eu acho que o Link Lab, o ecossistema, está aqui para interagir em prol dos dois lados, assim, né? E aí, já entrando um pouco mais do que é para um e para outro, eu vou começar falando de corporate, porque eu tenho, acho que, menos propriedade para falar, mas já interagi com muitas, né? Eu acho que startup que não interage com corporate provavelmente não se desenvolve na velocidade que precisa. Mas eu vejo muita vontade nas corporates, né? Porque no final das contas elas já entenderam que inovação não é algo dissociado da estratégia ou do desenvolvimento da empresa, Perfeito. e sim é uma forma de se desenvolver, né? Tem muita empresa mais madura que já, inclusive, tem metas claras de desenvolvimento de faturamento em busca disso, né? Então, deixou de ser aquela área isolada da piscina de bolinha, né? Dos iludidos e tal, e passou a ser core, né? E é uma coisa que precisa ser, não top-down no mau sentido, mas precisa estar alinhada à estratégia da empresa. Então, elas têm muita vontade, sabem que precisam correr atrás do tempo. Se eu não me engano, esse dado é relevante, tá? 3 a cada 10 profissionais de tecnologia, vagas de profissionais de tecnologia do mercado, são de empresas que não têm core em tecnologia. Ou seja, os bancos, as corporates, enfim, as empresas estão em busca disso também, porque precisam ter a sua otimização, ter o seu desenvolvimento interno, né?
Mas também só contratar, saber que tem que fazer e não saber como fazer, eu acho que é uma grande dor e tem empresa que investe muito dinheiro. Essa semana eu tive uma conversa com uma que a gente já teve mais relação, assim, mas muito dinheiro num ano que tu fica pensando, meu Deus, numa startup, isso a gente conseguiria replicar e fazer, né, muito mais desenvolvimento. Então, acho que o papel do ecossistema primeiro, ajudar a levar a mentalidade, porque, e até entrando um pouco no programa do Link Lab, tem muito esse objetivo, né, de, tá certo, você quer inovar, o que você quer com isso, né? Qual que é o seu objetivo? O que isso impacta na estratégia da empresa? Para ser relevante e aí sim a gente se dobrar, né? Então, as motivações são essas. Tá certo, quais são as dores que você quer resolver? Delimitamos dessa forma. Qual priorizar, né? Com que pessoas? Como que a gente cria um protótipo disso e realmente executa, né? Já estou entrando um pouco na prática, sim, mas a verdade é que o desafio da corporate é esse, ela tem dinheiro, né? Ela tem estrutura, muitas vezes ela tem uma visão de longo prazo, que a startup tá ali se matando para ver o mês seguinte. Mas ela não sabe como fazer acontecer. Então, acho que o ecossistema, mais do que conectar, porque hoje eu vejo muita corporate já fazendo o seu funil de conexão com startup, assim, mas a minha visão não é a quantidade, nem quais são as startups, mas a forma de se relacionar, porque pode dar muito certo, como também pode dar muito errado, para os dois lados, né? Eu acho que, especialmente agora já entrando na startup, do lado da startup, porque ela, diferentemente da corporate, ela tem recursos reduzidos, ela precisa ter foco, né? E acaba que quando um grande ou pequeno, e tem algumas piadas, assim, que deixa eu até pensar uma das mais leves para poder contextualizar aqui, mas é a relação de um dinossauro mesmo com um bicho pequeno, e no final das contas, quando tu começa a depender daquela relação, é meio que o dinossauro vai te dizer para onde que tu vai, né? Não no mau sentido de velho, mas de grande e pequeno, de forte, irrelevante e mais vulnerável, né? Então, no caso da startup, eu vejo que o ecossistema deveria ter, além de tudo, um papel de proteção, né? Eu acho que geração de oportunidade, né? Conexão, que é muito difícil numa grande empresa. Eu brinco assim com corporates que tem pessoas lá dentro que fazem a diferença e falo, cara, vocês são muito melhores do que eu, porque intraempreender num bicho desse tamanho aí, tu conseguir alinhar e fazer acontecer, e alinhar com um, e alinhar com o outro, e a comunicação e a estratégia XYZ é muito complexo, né? Então, ajudar na conexão é importante, mas mais do que isso, ser uma tela de proteção do que é ou não o core da startup, o que vai sobrecarregar ela, o que vai ajudar ela a gerar mais resultado para a corporate, né? E acontecer. Então, cara, o resumo é conexão, como fazer, muito mais do que abrir muitos leques, mas ter foco e entender qual que é a melhor jornada de desenvolvimento. Acho que é isso. Legal, legal. Então, para eu entender, para o pessoal de casa também entender e fazer suas anotações aí, né? Na sua visão, e eu acho que eu aprendi muito com esse papo, me deu uns insights que eu não tinha pensado ainda sobre a relação da corporate dentro do ecossistema, que é justamente, às vezes a gente acha, né? Ah, não, o ecossistema é o que vai possibilitar a corporate a chegar nas startups. E eu acho que isso já está se perdendo à medida que a gente vai falando cada vez mais de inovação, e aquilo que tu comentou, a inovação ser core, né? Não ser só uma área ali de piscina de bolinhas dentro das corporates. Acho que as corporates estão se atentando para isso, estão criando seus próprios programas de aceleração, né, de startups. Então, acho que a corporate tem dinheiro, tem escoabilidade, né? Como é que chama? Canalização. Capilaridade, isso. Tem capilaridade para chegar nas startups em todos os cantos, assim, que ela quiser chegar. Mas eu acho que, de fato, a corporate, mesmo tendo seus programas de aceleração, programas de desafios, enfim, seus workshops, enfim, de inovação, eu acho que ainda assim faz sentido elas estarem num ecossistema de inovação, porque o ecossistema ensina como fazer, né? Eu acho que o ecossistema ele tem esse papel, como você falou, de protetor. Ele ensina para a corporate que a startup não está lá para fazer trabalho de graça para eles, né? Porque, não, eu estou te dando um trabalho e você, né, uma oportunidade de mostrar a sua startup e em troca você me dá um trabalho de graça. Acho que não é assim. E para quem está nos escutando aqui, pode pausar esse episódio ou continuar assistindo se você estiver gostando, né? Claro que agora
Agora vem gostando. startup, eu acho que não deveria pausar. Vou. Mas depois volta lá no canal do De Galho em Galho e assistam o episódio anterior também, que eu acho que, cara, tem tudo a ver com esse episódio aqui. E você vai começar a entender que existe, dentro dessa relação de corporate com startup, a troca. Existe o respeito e a forma de lidar com cada uma. Então, a corporate, ela tem essa vontade, tem o dinheiro, tem o tamanho, mas ainda assim ela deve, né, pagar pelo trabalho da startup, incentivar o trabalho da startup, e não só usar a startup, Sem né? Então, acho que o dúvida. ecossistema, ele ajuda nisso, até por esses processos seletivos que você falou, né? De você tem que ter um objetivo antes de entrar aqui. Que tipo de startups você quer se conectar? Quais são as suas dores, né? Quantas vezes na semana você vai estar aqui? Eu acho que a presença é muito importante também da Sem corporate, dúvida. né? Não só colocar lá sua placa no ecossistema, mas tá ali. Para que as startups entrem no ecossistema e falem, opa, realmente tem gente aqui, tá rodando. Então, legal demais essa sua visão de que os ecossistemas funcionam como esses mediadores, né, entre a corporate e a startup, muito mais só do que um espaço para se conectarem, né? Acho que o que ficou de aprendizado para mim sobre o que você falou foi isso, assim, e é muito massa ter essa visão, porque eu, de fato, vim para cá não pensando assim, então, legal. Olha só. Legal, já aprendi. Não, eu sou uma mega defensora das startups. Legal. Eu acho que tem algumas corporates que me conhecem. Já teve uma brincadeira não, mas eu já ouvi lateralmente que uma corporate falou que eu era a empreendedora mais estressada que já passou por lá. Olha só, que orgulho, né? Legal. De dizer, não, eu vou até um ponto, eu quero te ajudar, mas eu só consigo te ajudar se eu estiver crescendo. Claro, né? exato. Se eu estiver no caminho certo. Então, eu acho que o ponto de tu falar assim, não é trabalhar de graça, não é nem não trabalhar de graça, é não ser fábrica de software. Perfeito. É caro para os dois Perfeito. lados, né? A startup tem que ter um propósito específico e ela vai se desenvolver nesse sentido, sendo muito sincera, assim, acho que dos piores produtos, assim, que eu já tive acesso, eles ficaram conectados a uma empresa, a uma realidade. Não, porque essa aqui é muito grande, essa oportunidade é infinita e depois eu replico para os demais. Quanto mais cliente se escuta, mais relevância, mais entrega de valor, até para a própria corporate. Claro. Olha só que, desculpa, já entrando, né, nas startups em si, mas as corporates mais maduras já entenderam que não é bom para a startup que ela esteja fazendo exatamente o que a corporate quer, não só porque isso pode dar errado, mas porque a corporate perde a oportunidade de aprender com a inteligência de outras empresas, né? Então, essa coisa da conexão, da simbiose, assim, ela, né, e mais um valor para a corporate, ela está perto de outras que já fizeram e que já aprenderam, né? Eu acho que esse know-how fica bem relevante. E aí, do lado da startup, é aprendizado, 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 aprendizado e aprendizado. Né? Eu acho que assim, o grande papel do empreendedor de uma startup é saber que nada sabe e não sabe mesmo, e ele está sempre aprendendo. E eu brinco que aqui no nosso ecossistema, um café, um almoço, às vezes te faz ganhar 6 meses, né? Porque empresas já viveram isso lá atrás, e apesar de, claro que ter alguma similaridade muito mais próxima entre startups de um mesmo segmento, né, que aqui no nosso ecossistema a gente trata através das verticais de negócios, é transversal. Então, eu posso aprender sobre o sucesso do cliente, uma empresa que entrega aqui review, não sei o quê, como é que entrega mídia através de Wi-Fi, né? É muito engraçado, né, já entrando na minha conexão com o Bruno, que é meu noivo e diretor da Vertical Varejo, muito próximo a vocês, que eu acho que já esteve aqui também. São segmentos completamente diferentes, atuações, tickets, tudo diferente, mas existe um aprendizado nisso também. Então, acho que, além da conexão com as corporates, que é sim uma grande oportunidade para mim, para nossa jornada, aprender com outras empresas que já fizeram errado. Eu acho que fica aqui mais essa provocação de diferença, porque aprender com o que foi certo, cara, tem livro, tem o by the book ali, e no final das contas, a tua verdade, o que é certo para ti, só tu vai saber. E para mim, os melhores atalhos e os melhores benches são os que coisas que deram errado, né? Então, eu acho que é não errar os mesmos erros dos outros e tá com sinergia. E óbvio que a relevância do ecossistema também traz força para o teu negócio, né? Então, enfim, eu acho que a gente pode ir seguindo, porque valor para startup, sim. Eu não faço ideia de onde a gente estaria se a gente não tivesse entrado na CAT e feito os seus programas, né, de desenvolvimento aí
Não sei como vivem. Legal demais, pô, muito legal, porque de fato a sua vivência, como você falou, né, no início, ela acaba trazendo insights de novo nessa parte das startups, que eu também não sentei aqui para já esperando ouvir de ti, que é de fato, né, a gente fica muito ligado ao ecossistema ser essa relação de corporate, startup e ecossistema, como eu até falei agora há pouco do tripé, né? Acho que eu vou mudar esse meu conceito, porque não é mais um tripé não, porque tem a relação também startup com startup, que de fato, você falando fica bem claro. É uma galera que está no mesmo momento, né, ou em fases diferentes ali do crescimento, mas uma galera que tem erros e acertos mais no dia a dia, assim, né? Acho que principalmente as falhas, como você falou, né? Sim. Acho que a corporate, ela evita a quase que todo custo falhar, né? Porque a falha é muito Aham. grande, o tombo é grande. Exato. Agora, a startup tá falhando todo dia, tá aprendendo Exato. todo dia, né? Então, acho que essa relação de startup com startup, aí sim eu acho que é mais difícil de se ter fora de um ecossistema, certo? Exatamente. Então, bem legal esse teu ponto, porque de fato, é claro que as corporates dentro de um ecossistema, elas são menor número do que as startups, né? É normal. Sim, Então, é exato. mais comum e a probabilidade de você trocar ideia com alguém que está num momento mais parecido com o seu, por ser uma startup também, é maior. Então, Sem bem legal dúvida. essa coisa da conexão da startup com a startup. E aí, fazendo um paralelo, acho que também tem essa coisa da conexão de corporate com corporate no ecossistema, certo? Sem dúvida. Eu acho que é uma coisa assim, eu venho da construção civil, né? Então, eu previso gestão eficiente de obras. Pode fazer Mas- um edge aí, pode fazer um Não, edge. Não, a gente traz uma gestão mais enxuta, mais lean, né, Uhum. para as obras, mais de 2.500 obras aí pelo Brasil e com clientes muito maduros que a gente tem, assim, enorme orgulho. Uhum. Mas o que eu ia trazer... Oh, meu Deus, É me das perdi. corporates com as corporates. Das corporates com as corporates. Eu venho do segmento, a construção civil muito tradicional e tal, e eu lembro que na época eu fazia muita interação com a universidade, com o Sim. Sinduscom, até, putz, a empresa estava muito legal, assim, a gente fazia case de obra que teve menos resíduo, e eu tava o tempo inteiro atrás, e, né, buscando muito, e eu não conseguia fazer benchmark com empresa nenhuma. Na verdade, fazia com uma, com a Paty da Pedra Branca, que construiu esse espaço aqui também, né? Porque era próximo a mim, mas isso não acontecia tanto. E a gente, como Prevision, tem esse propósito, porque a gente aprendeu tanto com outras empresas que a gente conecta os nossos clientes. E em novembro agora, a gente botou 30 construtoras de Curitiba num mesmo ambiente para escutar boas práticas de gestão de outras. E não faz mal para ninguém. No final das contas, Sim. é bom até para quem ensina, porque o outro questiona, ela já aprende, eles trocam num outro movimento, enfim. E aí, entrando em corporates, né, que eu acho que tem um pouco do... Tô provocando corporate, Tá, posso? legal, pode. Eu acho que às vezes falta um pouco de humildade, né? Poxa, eu cheguei aqui, eu entendo esse meu segmento, eu sou líder de mercado, mas hoje é tempo de desaprender, né? Certo. Para aprender de novo. E saiba que tem muito conhecimento, sim, na corporate que está ali do lado. E que, putz, eu acho que as dores, né? E brincadeiras à parte com as provocações, né? Porque são essenciais para o ecossistema. Esse programa aqui do Link Lab é maravilhoso, sim. Eu acho que, meu Deus, é essencial, inclusive, para a CAT como estratégia, né? Mas eu acho que as coisas têm que ser muito aproveitadas e trocar com outras empresas do seu porte, né? Porque uma coisa é escutar a provocação de mim ou da startup ali, outra coisa é escutar como que a outra Sim. fez, de novo, o que deu errado, não o que deu certo, né? Começar a abrir um pouquinho o kimono, dizer, cara, aqui também deu errado, vamos fazer certo de uma outra forma. Então, sim, acho que a troca, de novo, né? Esse ecossistema Todas as direções, em né? todas as direções e troca de corporate vale muito a pena. A gente falou bastante de startup e de corporate, né? Dentro de um ecossistema da inovação. Mas a gente também tem que falar sobre o papel do próprio ecossistema, né? Nessa conexão. Legal. Então, qual que, na sua visão, são as atividades, as ações e, de fato, os desafios, talvez, né? De um ecossistema de estar no meio disso, né? De estar no meio dessa troca ali Essa entre corporate e relação. startup, essa relação. Quais são, né, para você, assim, os checks que um ecossistema precisa dar para, de fato, bater no peito e falar, eu sou um ecossistema de inovação. De verdade, De assim, verdade, né? exato. Vai parecer, assim, balela, enfim, mas tem um propósito muito claro. Eu acho que toda empresa, startup, né? Tu ter uma missão muito clara, né? Guiada com aquele propósito para aquelas empresas específicas, eu acho que é essencial, porque
no final das contas, todo mundo tem que parar de pé, né? Então, precisa ser sustentável no sentido financeiro também. E quando a gente esquece ao que a gente está servindo, isso pode se perder no meio do caminho, né? Então, eu vejo, assim, e falando de boca cheia, assim, da CAT, que, puta, melhor hub em Santa Catarina, em A gente é clubista, a gente é Florianópolis. clubista, a gente é clubista. Exato. Não tem como. Não, mas é uma cidade tão pequena, né? Com tanta Muito. restrição, que, enfim, não sei quem sabe aí, mas hoje a contribuição PIB da tecnologia é mais relevante do que do turismo em Floripa, né? Isso uma construção de longa data. E isso foi feito, tem 36 anos a associação, né? Começou durante muito tempo, assim, crescendo de uma forma mais devagar, mas há 5 anos atrás eu acho que eram umas 400 e poucas associadas, agora são 1.600. E a rede, né? O propósito de ajudar a todos e não ou um patrocinador, ou uma corporate, ou uma... Isso é que flui de verdade e que essa chama aqui não se apaga nunca mais, assim, né? Porque é para todos e no final das contas o que é para todos também resolve o problema de um. Então, assim, a Kate foi aprendendo muito ao longo do tempo como estruturar essa jornada, porque aqui na Associação Catarinense de Tecnologia, e é legal dizer que, na verdade, são Florianópolis mais 9 polos, então a gente está pelo estado inteiro e cada um com as suas especificidades e mais forças em um mercado ou outro, como o agro, no oeste, né? Enfim. Mas a CAT, e a gente continua desenvolvendo, no meu papel de vice-presidência de ecossistema, é justamente esse, assim, olhar para a jornada e entender desde o primeiro programa, que é o Jornada Startups, que está olhando para empresas que estão começando a validar o seu modelo de negócio, passando pelo programa do BRDE Labs, que já é um programa mais focado em venda mesmo, em comercialização, indo para o Midtech, que é a incubadora, que no início era um programa lá do começo, mas ele foi ganhando tanta maturidade que a gente precisou trazer 2, né? E o Midtech aí 3 vezes entre as 5 melhores incubadoras do mundo, num nível altíssimo, né? Empresas como o RD já passou pelo Midtech, e eu me orgulho muito, assim, a Prevision também fez parte desse movimento. E aí a empresa já começou a ganhar um pouco mais de maturidade, ela tem que... Então, assim, aqui ela ainda está aprendendo, ela está incubando, ela está muito mais escutando e validando do que fazendo acontecer, né? Ela chegou no Midtech, ela começa a precisar ter um pouco mais de escala. E aí os programas de verticais de negócio, apesar de eles iniciarem lá nesse início de jornada, eles têm muito mais a ver com uma conexão de go-to-market e de conexão com corporate de novo. A gente vai cair nisso, né? Que é basicamente um grupo de empresas de varejo, de construção, de saúde, de segurança, que em conjunto ganha força para falar com grandes empresas e fazer essa conexão acontecer. E além disso, programas, agora a gente está até, não sei se esse spoiler pode ser dado, mas a gente está olhando para empresas lá da frente também, de faturamento de 50 milhões ou mais. E antes disso, aqui os programas o grupo temático de mulheres, que é super legal, de investimento e também de internacionalização. Então, fui ampla para dizer que, acho que em resumo, qual que é o papel do ecossistema? Escutar as necessidades das empresas, né? Eu acho que em cada programa, já tinha falado do Link Lab, né? Desculpa, super relevante na conexão com as corporates, como eu falei, não contextualizei de novo. Mas então, em cada um deles, escutar o que é relevante e não entender o que é importante para si. E ter as pessoas certas nos lugares certos. Eu acho que é isso, assim, também. Cada desenvolvimento, cada planejamento que a gente faz, né? Até mês que vem a gente vai ter um sobre as verticais. E aí tu escuta o diretor aqui, o outro ali. Isso é uma discussão mesmo que nada é imposto. A mesma humildade que a corporate e a startup tem que ter, o próprio ecossistema tem que ter e dizer, tá bom, eu tenho aqui um propósito, mas... ele não é desenhado, ele não é fixo. Eu vou estar com vocês para apoiar essas 2 jornadas aqui de desenvolvimento. Né? Então, beleza. Ecossistema de inovação tem muito a ver, claro, com ser um espaço físico para receber todo mundo aí, né? E favorecer essas conexões, mas como você falou, entender os problemas das empresas e conectá-los, né? Então, seja com programas desde os estágios iniciais ali, né, para poder te dar um guia e você pivotar e, enfim, né, se achar e esses programas continuarem, né, também em todas as fases. Eu acho que também não é só dar um empurrãozinho inicial, mas pegar pela mão do começo até o momento de fechar um negócio com uma corporate, incluir essa empresa dentro, né, essa startup, enfim, dentro de uma vertical para você, de novo, gerar mais conexões e acho que
estimular e provocar sempre essa coisa da troca, né? Então, acho que, resumindo bem, assim, é legal falar de todos esses programas que a CAT tem. Eu não sabia desses primeiros. Eu achava, por exemplo, que, de fato, uma startup poderia já chegar no estágio do Mid-Tech. Eu acho que até pode, só que ela já Pode, tem que estar mais madura, se né, ela for hoje. top, Legal, legal. ela pode. Então é isso, assim, você que de casa aí, que está nos escutando, saiba que basta talvez você ter uma ideia e se informar sobre quais são esses programas que a CAT hoje tem, que um ecossistema de inovação, quando de fato é um bom ecossistema de inovação, tem programas também. O Cubo tem programas assim, a CAT tem programas assim, esse ecossistema que a gente estava comentando antes, lá do Nordeste, também está desenvolvendo esses programas assim. Eu acho que é isso. Esses programas nada mais são do que uma porta de entrada para você Sem ver se dúvida. o seu caminho é inovação mesmo ou não, né? Eu acho que a gente aprende muito com essas trocas. Bom, eu acho que a gente falou bastante de startup, falamos agora um pouco de ecossistemas, falamos no início de corporates. E eu queria comentar um pouco mais agora sobre acho que talvez algumas histórias que tu, como uma startup, viveu aqui dentro do ecossistema, né? O que você acha como que você acha que a Prevision se beneficiou desse ecossistema? Alguma história que você tenha para contar, assim, que seja legal, que aconteceu aqui dentro e cresceu aqui dentro? Claro que tem a história do Mid-Tech, né? Vocês Sim. aprenderam muito, começaram lá, mas depois disso, assim, depois de um estágio mais maduro da Prevision, tem alguma história que você lembra, assim, que você possa compartilhar com a gente dessa relação? Na verdade, sim, é muito engraçado, né? Porque as coisas são fatos, mas ao mesmo tempo eu acho que o ecossistema para Prevision foi muito mais uma fundação, entrando no meu segmento que é Aham. promoção, né? Então, eu acho que a mentalidade criada, os aprendizados lá do início, como, por exemplo, um olhar que a gente sempre diz, né? Não se apaixone pelo seu produto e sim por resolver o problema do cliente, né? Que foi uma coisa que eu acho que quase que eles enfiam no teu cérebro, assim, e lógico que também depende do empreendedor querer escutar, mas eu acho que a mentalidade que foi criada aqui de Lean Startup mesmo, de troca, de aprendizado, de apesar de ser considerado o melhor ecossistema, ninguém aqui tem arrogância, não que ninguém, mas não existe arrogância, né? Tudo que tu vais conversar, tu vais explorar com o empreendedor, que às vezes está lá na frente da jornada, ele fala, cara, eu também tô aprendendo, também tô nessa contigo, então eu acho que a mentalidade criada, eu vou falar muito de Acate, assim, porque o ecossistema é troca, Uhum. né? Enfim, a gente até passou por outros programas que foram relevantes, como a rede de investidores Anjo, que eu também esqueci de comentar antes, que é super legal aqui na CAT, né? A minha própria atuação na vertical também. Mas eu acho que eu vou falar, se é para escolher um de verdade, né? Eu vou falar sobre investimentos. Uhum. Porque Legal. eu acho que dependendo da maturidade ou do ecossistema que a empresa tá e tal, ela fica meio que correndo atrás de objetivos e ela acha que aquilo é o foco da vida dela. Então ela fica correndo atrás de corporates e ela nem sabe como que ela pode, ela não está no momento de ajudar uma corporate ainda, ela vai muito mais ficar menor do que efetivamente Uhum. alavancar, né? Mas quando se fala de investimento, houve uma época aí atrás em que investimento, assim, só ia para manchete quem pegava o maior investimento, investimento atrás de investimento, e criou-se o que se chamou de bolha, mas não necessariamente enfim. Mas essa busca pelo capital sem clareza de qual é o propósito, assim, né? Eu participo de outras redes, mas eu acho que o pé no chão da mentalidade que eu aprendi aqui muito com o nosso board da Prevision vem da rede de investidores anjos, né? E eles nos puxaram, assim, pé no chão em diversos Uhum. momentos, muito mais do que dizer anda, pega, capta, dizer com que propósito, Sim, é isso que é relevante para ti mesmo, qual que é o caminho da tua empresa, por sim. que tu estás fazendo isso, a gente falou muito de erros, né? A startup erra mesmo e tal. Agora, se eu vou dar uma dica assim, ó, vais entrar numa jornada, é isso que eu vou fazer, vou entrar lá no Jornada de Startups, vou evoluir, vou estar no Midtech, quinta melhor do mundo, entre as 5 melhores do mundo, não tem pontuação ali, e não quero errar no meu caminho. Não erre em investimento, pelo amor de Deus. Porque eu acho que o grande foco são os teus sócios. Eu acho que a escolha inicial é essencial. Vocês sabem o quão Sim. relevante é ter bons sócios.
E o investidor, ele é um sócio teu. Com certeza. Né? Então, se eu vou trazer o pé no chão, o senso de realidade e de sustentabilidade que o ecossistema, especialmente os nossos investidores, nos deram, assim, faça o que é relevante para a tua jornada, esqueça esse zoom, zoom, zoom de que é assim e o sucesso é pegar grana sem saber para quê, enfim. Então, tô trazendo uma pauta um pouco diferente Mas de eu acho que é corporate bem... startup, mas assim, não errem Sim. nesse assunto. Sim, porque, de novo, né, voltando àquela ideia das conexões, com certeza os investidores também são, né, até que quase que entidades, assim, né, do ecossistema também, que estão ali sondando todo o ecossistema ali para fazer negócio e para, enfim, injetar dinheiro, que, querendo ou não, é uma baita forma de alavancar o negócio de uma startup. Sim. E eu acho que também trazendo um pouco dessa coisa do know-how, assim, que eles trazem mesmo, né? Porque o investidor, quando ele é um investidor de fato de inovação, ele não tá, ele normalmente está fazendo vários negócios ao mesmo tempo. Então ele tem Exato. ali várias visões diferentes que, assim como todas essas outras trocas, vão contribuir para o teu crescimento. Então, Exato. boa dica é essa de achar um investidor que de fato faça sentido, né? Investir certo, porque não é só pelo dinheiro, que se fosse só pelo dinheiro, você continuaria ali fazendo trabalhos com corporates e, né, oferecendo seu serviço, enfim. Eu acho que o investidor, ele tem que... Eu também compartilho dessa visão. Acho que o investidor, ele tem que entrar como um sócio mesmo. E eu gosto mais dessa visão. Claro que cada um escolhe, né, o investidor que Lógico. quer. Às vezes, no momento também da sua startup, você precisa apenas do dinheiro, né? E depois buscar Também. algum smart money, de fato, né? Mas legal ter essa visão de colocar os investidores dentro do ecossistema, porque é bem importante saber todas essas personalidades assim que existem dentro do ecossistema, porque cada vez mais essa coisa do corporate, startup fica de lado e é de fato esse ecossistema. E agora acho que Conexão do no todo. sentido amplo da palavra, né, ecossistema. São várias formas de ser vivo ali, né? A startup, a corporate, são as pessoas que estão envolvidas ali. É até mesmo, né, a equipe de limpeza do local. Sem Então acho que é todo dúvida. mundo, é uma troca o tempo É a todo. cultura A por trás cultura por trás, disso. sabe? De deixar tudo organizado, de pensar no próximo, de ser um ambiente onde você se sente inspirado. Então, aquela brincadeira que a gente faz às vezes da piscina de bolinha, do puff, do colorido, Sim. de fato funciona também, mas acho que não pode ser só isso, né? Então, aqui no Link Lab, em outros ecossistemas, sempre tem essa coisa de ser um ambiente leve, ser um ambiente gostoso, com ar-condicionado, com cores vibrantes, para estimular todo mundo a estar nessa cultura, mas não pode ser só isso, né? A estrutura por si. Então, bom, acho que a gente deu uma passada bem geral e Top. bem legal por cima de tudo que um ecossistema precisa ter, os papéis de uma corporate dentro do ecossistema, os papéis de uma startup dentro do ecossistema, dos investidores. Acho que foi muito legal esse papo, que abrangiu todo mundo que está dentro disso. Assim, para a gente fechar, qual que é a tua visão de futuro? Porque é legal que a gente está aqui dentro da CAT desde 2020. A Prevision já está há mais tempo. Mas eu posso falar por mim e pela Monkin que a gente percebe uma crescente nesse assunto, né, de inovação. A gente percebe um movimento, de fato, de que a inovação não é só uma área da empresa, e sim o core, né, como a gente falou lá no início. Então, o que você vê para frente, né? Falando de Brasil especificamente, que eu acho que é um país que ainda está começando nesse mercado de inovação, qual que é a sua esperança, a sua expectativa para frente aí do Brasil nesse nosso mercado, nesses nossos assuntos inovadores? Eu acho que tu já deu a deixa perfeita, assim, para o que eu acredito. E até quando a Kate fez 35 anos, eu dei uma mini entrevista e falei, cara, meu sonho é o seguinte, a gente vive na bolha da bolha da bolha da bolha. A gente interage com pessoas que pensam diferente, que querem fazer a diferença, que estão ali com muito gás e loucas para realmente fazer aquilo acontecer, que tem sinergia, que querem bem um do outro e sabem que dando que se recebe. E isso às vezes fica aqui, né? Então, realmente o meu desejo, e no final das contas é um pouco de visão também, porque a gente precisa permear por outros mercados, né? A tecnologia, ou enfim, a inovação, ela não pode estar presa aqui. Eu sei, é óbvio que não vai ser core especificamente todas as empresas, mas esse know-how, essa colaboração, essa mentalidade, esse conhecimento, né? Eu acho que isso é importante saber, assim, grandes empresas, corporações, enfim,
a gente está aqui falando disso todos os dias e já não é fácil, né? Imagina quem está vivendo uma realidade completamente diferente. Então, assim, a minha visão é isso, a capilaridade que tu falares antes, né? Esse conhecimento, esse know-how, né? Isso tem acontecido, eu acho que até falando de algumas questões aqui da cidade, do governo, acho que Santa Catarina está muito relevante, o Sebrae tem uma relevância muito grande, né? O próprio governo do estado tem ações também de investimento. O Sebrae agora está fazendo investimentos de 600 mil reais em startup. E a gente está vendo também Super órgãos legal. públicos entrando em ecossistemas de inovação, Super, né? exatamente. Tem aqui, né? O Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. A gente vai converter mais um agora no Link Lab, ontem que eu falei. E programas com a prefeitura, o Floripa Mais Tech, um programa que impactou 3.500 jovens também, né, de escolas públicas. É um setor que tem tanta oportunidade, mas tanta oportunidade, escassez, que pode transformar realmente entornos, cidades, corporates, além daqui. Então, acho que a minha visão é essa e isso vai acontecer. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, um prazer te receber aqui no estúdio da Monkin. Mais um de galho em galho para vocês de casa, Spotify, YouTube. Marquem a Paula quando vocês escutarem, anotem ali nos seus stories o que vocês aprenderam, marquem a Monkin, marquem o de galho em galho. Mais uma vez, Paula, obrigado por estar aqui. Obrigado por tantos ensinamentos e por trazer uma visão que eu não tinha sobre ecossistemas. Então, aprendi mais uma vez muito contigo. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais. Paula Lunardelli, Prevision Oficial. Posso? Boa, pode. Tamo junto, Monkin. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.